Alikat kala Benay Shabbat mekabela Benay Shabbat mekabela. Olá, o Shabbat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa do Veneno, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá, que será estudada nesta semana, neste Shabbat. A Parashá Kitavô inicia descrevendo a mitzvah anual dos fazendeiros de Israel para que trouxessem seus bigurim, primeiros frutos, ao Cohen no templo. Quando então o fazendeiro reconhece o importante papel de Deus na provisão do seu sustento. Após novamente exortar o povo judeu a permanecer fiel a Deus, quem os elegeu especificamente como seu povo escolhido dentre todas as nações do mundo, Moshe ensina duas mitzvot especiais que eles deverão cumprir ao entrar na terra de Israel para reafirmar seu compromisso com a Torá. Primeiro deverão descrever toda a Torá, 12 grandes pedras, então deverão recitar as bênçãos e maldições vale entre o Monte Gerizim e o Monte Eival, os quais se aplicarão, respectivamente, aqueles que cumprem e aqueles que afrontam a Torá, desobedecendo. Seguindo-se uma recontagem das maravilhosas bênçãos que Deus concederá ao povo judeu por permanecer fiel, Moshe faz uma assustadora profecia do que se abaterá sobre o povo judeu por não cumprir a Torá. Conhecido como admoestação, Torerá, já descreve em detalhes a horrível destruição, infelizmente, acontece quando nos desviamos dos mandamentos das mitzvot. A porção da Torá conclui quando Moshe contempla em retrospecto os maravilhosos milagres que Deus realizou pelos 40 anos anteriores, lembrando o povo da enorme dívida de gratidão que tem com Deus por seu carinhoso amor. Muito bem, Hanô, Parashá Kitavô, atrás essa mitzvah, né, de que as tribos fariam, estando naquele território, vale entre Gerizim e Eival, para fazer as bênçãos e as maldições, que marcariam, né, o livre-arbítrio. O judeu pode obedecer ou pode não obedecer, pode cumprir, pode não cumprir, né, com as devidas recompensas, com as devidas bênçãos e maldições que acompanham cada uma dessas. Né? Mas a Parashá em si, ela trata sobre um aspecto muito importante. Veja, Moisés está falando com um povo que está no deserto, sendo sustentado pelo maná, pela água que os mantém no deserto, ou seja, uma terra improdutiva, árida, que não pode fornecer água. E Deus já fala com eles de que ao ocuparem a terra, diga-se de passagem, de que os espias, eles já haviam dito de que é terra que mana leite e mel. Eles confirmaram trazendo os frutos de tudo aquilo que a terra produz. Bom, o fazendeiro, o lavrador, o produtor e o criador, todos eles têm essa mitzvah, o bigurim, que é de separar os primeiros frutos, que chamamos de primícias. Tá? E essas primícias, elas são separadas, elas são marcadas e separadas, levadas por ocasião do ciclo da Shemitah, o período que é feita essa entrega, logo após a colheita, levada diante de um Cohen, onde ele faz um viduí, uma confissão. Confissão que Lavã tentou oprimir o nosso pai, tentou matar nosso pai, mas o Senhor nos levou para o Egito, lá fomos oprimidos. Nessa terra nós temos o resultado, a produção daquilo que Deus prometeu aos nossos pais. Esse bigurim, ele só poderia ser levado diante de um Cohen, o que caracteriza um sacrifício especificamente desse viduim, essa confissão. Essa confissão, ela mostra aqui
o viduí, ele não marca só a confissão de pecado, de transgressões, mas também o viduí marca o senso de gratidão, de reconhecimento. Reconhecimento do quê, Anô? Reconhecimento da conexão entre a terra e os céus. Ou seja, o produtor lavra, planta, colhe. Ou seja, essa é a parte que compete a nós. E os céus? Os céus derramam as chuvas, dando-lhe as estações apropriadas, sol, a presença do sol, da lua, para que todas essas produções elas venham a existir, venham produzir, trazer prosperidade, riqueza e alimentar e sustentar e eliminar a pobreza. Desta forma, o viduí, ele é esse reconhecimento, ou seja, é a junção da parte do trabalho do homem com os atributos da natureza que dão sequência àquelas atividades. Sim, falando um pouco a respeito do bicurim, não? O bicura, que era o primeiro fruto, que vem da palavra que nós já conhecemos, primogênito, bechora, é a conjugação dessa mesma palavra, não? O Eterno, por que se preocupa tanto o Eterno pelo primeiro? Ou seja, aquele que nasce primeiro, aquele que sai primeiro, não? Aproveitando, não? Que estamos no período de preparação para Rosh Hashanah, que também é um começo, é o primeiro do ano, não? Então nos preparamos, temos um mês de antelação, o mês de luz, o mês da misericórdia, que nos leva a Teshuvah, nos leva a arrependimento, nos leva ao retorno, não? Para poder receber essa cabeça do ano, Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o primeiro do ano, de uma forma correta, não? E muitas vezes temos aquele ditado, aquele que começa bem tem mais possibilidades de terminar bem, não? E do outro lado, aquele que começa mal normalmente termina também mal, não? Então, o Eterno se preocupa por causa dessa preparação, de deixar esse começo todo acertado do começo, para que o caminho seja mais tranquilo, não? Seja um caminho mais que você consiga levar uma carga mais pacificamente, não? Então, esse é o retorno que nós temos com o Eterno, que Ele nos deu um mundo perfeito, ou seja, Ele fez os 7 dias da criação e nos deixou um mundo que era perfeito naquela época. Ainda é perfeito, mas nós somos o que desvirtuamos e fazemos que esse mundo que era perfeito se torne, às vezes, imperfeito, não? Que tenha algumas condutas erradas, não? Mas é essa mensagem, não? De nós trazermos de novo esse começo, esse bicura, esse primeiro fruto que é essa demonstração de algo no seu máximo significado, no seu máximo esplendor, não? No começo, quando é que você tem mais força, não? Então, essa mensagem, não? De nós retornarmos ao Eterno, essa primeira parte que Ele nos foi entregue lá no começo, no Bereshit, no começo lá no Gan Eden, no Gan Eden, e nós estamos tentando trazer esse retorno, essa imagem de que a terra está dando seu fruto e essa primeira parte desse fruto é para o Eterno, não? Então, é uma mitzvah muito bonita. Eu me lembro que quando era criança e estudava com meu pai e a minha família a respeito de como era que era feito todo o ritual, não? Você saía a sua seara, a sua fazenda, não? E você via na sua colheita, não? Que saía aquele primeiro fruto, não? Então você tinha que pegar uma fita, amarrar a fita ali, uma fita vermelha, né? E fazia uma bênção, proferia uma frase, uma bênção ali, que é a mesma conotação da halá. Você você faz a massa e você separa um pedaço da massa, que santifica o resto da massa, não? Essa mesma, este é para Adonai, Sela Adonai, este é para o Eterno, não? Então, essa separação, esse primeiro é para o Eterno. As ralotes, né, são os pães, que na verdade a ralá é a parte da massa que é separada, ela é carbonizada no forno, no próprio chama do fogão, e é a parte que compete ao Cohen. Se compete ao Cohen,
ela está sendo entregue a Deus. O mesmo caso do pedião a bem, como é que é a palavra em português, do pedião a bem, aquilo do primogênito, o resgate do primogênito, não? Sim, Que era também para o eterno e era para o serviço do eterno, e nós estamos fazendo esse resgate por causa dos nossos próprios erros, não? Mas, na teoria, era para ser os bejorim, os primogênitos que participaram desse serviço de levítico, não? Ou seja, o serviço sacerdotal, melhor dizendo, dos Kohanim, não? Então, a importância dessa separação é a bênção que a gente recebe através desse retorno, não? Desse retorno, você separa um pedaço da massa que abençoa o resto da massa, você separa o primeiro do seu fruto, da sua colheita, e isso abençoa o resto da colheita. Você separa o primeiro dos seus filhos e abençoa o resto da sua família. Então, é o mesmo caso com o dízimo, não? Porque você bem falou, isso estava destinado, essa halá, essa primeira parte, esse bikur que nós estamos falando, esses bikurim, essa primeira fruta, estava separado para o sacerdote. Aquela pessoa que você levava esse produto e ele era que recebia. Você fazia o viduí, fazia a sua confissão e depois isso ficava para esse sacerdote ali que fazia esse ofício de retificação. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando, como eu sempre falo, a respeito do dízimo e das primícias, tudo isso que estamos sendo falado é em ordem do nosso próprio benefício, da nossa própria retificação. É a demonstração de que realmente nós queremos voltar com o eterno, não? Quem faz esse trabalho, quem está disposto a receber esse trabalho são os sacerdotes. E essas pessoas tinham que ter esse retorno, não? Esse retorno de valor, que no caso do bicurim eram as mesmas frutas, no caso da halá era o mesmo pão, e também no caso do que está sendo falado também na paraxá de hoje, o dízimo, a separação de uma parte da tua economia, do teu financeiro, ou seja, da tua parte financeira, dos ganhos que você teve. Ele entra no viduí. Uhum. Ele entra no viduí porque viduí é a afirmação de que ele separou o dízimo do pobre, da viúva, né, do levita. E que não comeu daquele segundo. Que ele não comeu o dízimo do segundo dízimo estando no estado de luto. Não usou o recurso daquele dízimo para fazer e promover um sepultamento, que é proibido. Né? Então ele diz assim, e não comi o que me é consagrado, né, no meu estado de impureza e nem para o sepultamento do meu morto. Ou seja, então, nessa consagração ele fala exatamente dos 3 dízimos. Os 3 dízimos que constam na Torá, ele também vai ser mencionado ainda em Devarim, é o Maaser Rishon. Primeiro dízimo era dado aos levitas, tinham legitimidades de usarem e viverem disso. Maaser Sheni é esse de que ele diz que ele não usou do seu estado de luto, do seu estado de impureza e nem para sepultar o morto. Né? Esse segundo dízimo é a separação, o valor que o judeu ou israelita usava para celebrarem as festas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pessa, Templo. Lá existe o mandamento, esse segundo dízimo, ele cumpre o mandamento da proibição que não comparecereis diante de mim de mãos vazias. Porque o israelita, ele peregrinava para Jerusalém, hoje, para as sinagogas, para celebrarem as festas. Agora nós estamos em Rosh Hashanah. Então há uma proibição de que o judeu não poderia comparecer de mãos vazias. Ele tinha que ter dinheiro a satisfazer a própria alma e a alma de seus familiares na compra, na aquisição de vinho novo, de vinho velho, né, e de tudo que agradasse a sua alma. Por que agradar a sua alma? Porque é uma festa de Simrá. Você não está poupando seu filho. Pai, posso comprar esse talit?
você fala, compra, né? Porque você precisa trazer toda essa satisfação. Não há restrição nesse período. E você ainda precisaria ter um levita ou um órfão ou uma viúva para incluírem no seu orçamento daquelas festas. Então, esse é o Maaser Sheni. É o dízimo das festas que você usa para benefício próprio por ocasião dessas festas, né? E o Maaser Ani, ele é o dízimo do pobre, do órfão, da viúva, do peregrino e também do levita, que está incluso nessa base da sociedade. Então, o que me é consagrado? O que me é consagrado, ele entra exatamente também no Bigurim. Por exemplo, nós temos uma dinâmica econômica diferente do lavrador, do produtor que planta grãos, né? A sua receita é baseada nas colheitas. Pode levar 3 meses, né? E tem resultados não mensalmente, o mensalista. A pessoa que trabalha no shopping como executivo, como gerente, como empresário, como segurança, ele é mensalista, ele tem valores todo quinto dia útil. Então, o que é a primícia do Maaser, Renan? A primícia do Maaser é aquela separação que você faz primeiro. Né? Dízimo, ele torna-se consagrado quando você fez a separação. Separei dos meus R$3.500 esse mês, 10%, 5%, 20%, porque a Halahá, ela define que o Maaser ele pode ser um ponto de partida de 5% até 20%. Por quê? A lei rabínica define que quem contribui menos do que 5% é um brachá. Quem contribui mais do que 20% pode empobrecer. Então você pode ter nessa escala doação partindo de 5%, 10%, 15%, até 20%. Esses 3.500 você vai separar antes de pagar a luz, de pagar a mensalidade da escola, a prestação do carro, a compra do mês. Você vai falar assim, esse me é consagrado. Você separou 10%, digamos, um meio termo, e todo aquele restante dos 90% você vai administrar os resultados desses lucros com as despesas, né? Com a programação econômica que você tem. Então, o que me é consagrado é o ato da separação. Você pode pegar o resultado de R$3.500, pagar a conta de luz, a conta da água, a prestação do carro, e aí mesmo assim sobrar os 10%, você fala, esse é o dízimo. Então, veja, não é primícia isso aqui. Foi o resultado da sobra. Mesmo que você conseguiu separar o montante, que é os 10%, mas ele não está dentro, do consagrado. O consagrado tem 100%, vai tirar uma porcentagem e falar, esse aqui não é meu, isso aqui é do Shammai, do Gabai, que administra o Beit Midrash, a Beit Tefilá, o Beit Din, a casa de estudos, a Yeshiva, a mão amiga, o Yad Yadidut. É para onde são separados esses dízimos judaicos, onde tem essa utilidade. Né? Os outros, sim, os outros são teus. É o que o Renaud disse. Você separou a primícia, toda a produção ela será abençoada. É o caso de que, imagine, você primeiro fazer os 2 pães, que é o que a gente leva, não? Trenzar os 2 pães e depois tirar o pedaço da halá. Não, você primeiro tira o pedaço da halá e depois faz o resto. Antes de você comer a halá, antes mesmo de ela ir ao forno. Então, quando você tem da massa, você tem as ralotes, para quem não sabe, são os pães de Shabat, que é feito trançado, forma dupla. Então, esses pães, as mulheres, depois que preparou a massa, ela tira uma porção daquela massa para depois levar ao forno. Qual porção nós temos direito? Da que foi ao forno. E a parte que ela separou antes é o que pertence ao Cohen, é o que pertence a Deus, é o que pertence do que é consagrado, ou a mesma coisa que é primícia.
Então essa é a forma correta de como nós separamos o dízimo, o maaser, dentro da orientação judaica, né? E isso ele vai desde de todos os tempos do judaísmo sacerdotal, judaísmo patriarcal e do judaísmo rabínico, diferenciando hoje de que o templo não existe, também não está em exercício o levita, que porém o rabino, nem o rabino, muito menos o padre e o pastor, ele pode usufruir do dízimo. O dízimo ele é destinado à base. Então, a Beit Midrash, Beit Tefilá, um hospital, aos pobres, enfim. O Gabai e o Shamash fazem na sinagoga essas separações dos dízimos que os judeus levam para a sinagoga, representam a miniatura do Beit HaMikdash. É isso, Ranô? Pessoal, ajude-nos a manter a campanha, programa de televisão, o programa da TV no Sim, que vai para a televisão nas parabólicas. Então, você pode fazer parte, juntar-se aos 100 doadores, aos 100 generosos, e vão doar nos próximos 12 meses R$80 para nós mantermos a programação de televisão, que vai levar informações históricas, culturais e religiosas a todos os descendentes de Binyan Sim a nível nacional, nas parabólicas, na TV a cabo e também no canal local do Paraná para mais de 86 municípios. Participe conosco, faça parte desse projeto e entre em contato para você participar com a doação de R$80 nos próximos 12 meses. E isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente Minyan. Que fala do Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa do Minyan Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. Lecha Dodi, likat kala, apnei Shabbat mekabela. Lecha Dodi, likat kala, apnei Shabbat mekabela. Apnei Shabbat mekabela.